É, já são 7h20. Vou fazer uma chamada aqui. Essa turma tá meio devagar, hein? Tá mesmo. Turma, essa turma. Meu povo. Deixa eu apresentar aqui minha tela aqui. Hoje eu vou fazer uma aula. Queria fazer uma aula prática sobre o assunto da aula passada. Porque eu procurei aqui alguns simuladores na internet e não encontrei não. Encontrei assim um, mas bem, eu vou até mostrar aqui para vocês, mas bem, como é que se diz? Bem simples e, né? Então, qualquer forma eu vou mostrar, mas para o próximo assunto, aí sim nós temos simuladores que retratam mais a realidade, né? Qualquer forma, eu vou mostrar para vocês e também resolver alguns exercícios sobre a aula passada, porque só vai aprender assim, pessoal. Só exercitando, é física, é cálculo. Isso eu já venho dizendo a vocês há bastante tempo, né? E é uma das melhores maneiras de aprender. Só vendo não adianta. Isso aí já existem várias pesquisas que tratam isso aí, que falam sobre isso. Só assistindo vídeos também não adianta. Só lendo material também não adianta. Tem que pôr a mão na massa, tem que exercitar. Senão não aprende. E aí eu vou fazer alguns exemplos, alguns exercícios. Eu também passei para vocês, né, resolverem uma lista em casa. Quem é que fez? Quem foi que fez? Eu fiz algumas. Algumas. Aham. Ótimo. Mas as que você não fez, foi porque não conseguiu ou porque não deu tempo? Sei É lá. porque não consegui. Ótimo. Aí, quando eu estiver resolvendo alguns exercícios, se você quiser tirar dúvida, eu vou estar por aqui. Ok? Beleza. E os outros, pessoal, tem que resolver, cara. Tem que resolver, porque ficar só olhando não vai não, viu? Vou fazer a chamada aqui rapidão, para a gente começar. Terceiro. Vou escrever aqui. Carlos, tô por aí? Vamos ver quem tá. Ele tinha entrado e saiu, não sei porquê. João, Elias, Gustavo e Jefferson. Aqui tá Elias, Gustavo, Jefferson. Quem? Elias. Ué, eu coloquei aqui, ó, Elias, Gustavo, Jefferson e João, né? Carlos tem entrado e saiu, eu vou deixar aqui, daqui a pouco, se ele não apareceu, tira a falta dele. É. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá bom. Beleza. Então, ó,
O simulador que eu queria mostrar primeiramente a vocês sobre a aula passada é nesse site aqui que eu encontrei. Um dos únicos que eu encontrei assim que é mais ou menos, mas isso aqui é muito simples. É uma coisa que é... O link está aqui, ó. Vou copiar ele aqui. Vou colocar aqui no chat, depois vocês dão uma olhada aí. Viu? Depois clica aí, eu acho que só pelo computador, viu? Não sei se pelo celular vai não, mas aí tenta. Quem tiver no celular pode tentar. Então vamos entrar aqui, ó. Laboratório virtual. Estão simulando uma indústria metalúrgica. Foi lá desenvolvido lá pela USP, ó. Que deve ter esse trabalho de alguns alunos. Aí clica aqui no play, ó. Tem um contexto, não é? Então aqui o cara está dizendo assim, ó, chefe, estamos com problemas. O termômetro que mostra a temperatura do forno está quebrado, né? Isso aqui é um forno, temperatura tá o termômetro está quebrado, então não tem como mostrar a temperatura que está o forno. Aí o cara diz, já foi almoxarifado e não existe reserva. Como vamos saber se a temperatura está ideal para temperar as peças? Aí o chefe diz, precisamos achar uma solução rápida. Estas peças precisam ser entregues ainda hoje no aeroporto. Então tem toda uma contextualização onde eles precisam usar o forno, só que o termômetro está quebrado e as peças que vão ser colocadas aqui dentro, e elas têm que estar na temperatura correta, senão pode ocasionar algum problema aí. Aí o dono da empresa me disse que essa entrega vai salvar a empresa da falência. Só para encher linguiça. Aí o cara diz aí, ó, peãozinho aí, ó, estudou física. Quando estudei no ensino médio, aprendi sobre dilatação de corpos e equilíbrio térmico. Então, aqui eu tenho dois conteúdos que a gente já viu, ó, dilatação térmica, que foi a sua aula passada, e equilíbrio térmico, né, que é aquela primeira lei lá da termodinâmica que eu expliquei para vocês. Aí o cara diz assim, ó, podemos fazer o seguinte, colocamos uma barra de comprimento conhecido, vamos chamar esse comprimento de LI, a uma temperatura inicial TI dentro do forno. Ou seja, ele vai pegar uma barra de um metal, esse metal ele é conhecido, né? Então, porque ele que vai escolher a barra. O tamanho dessa barra também ele pode medir, pode pegar qualquer trena, qualquer coisa aí, outro equipamento para medir o comprimento desse material. E sabendo o tipo de material e a temperatura que está inicial, olha só, olha a ideia do cara. Então, ele vai colocar a barra aqui dentro, ó, essa barra vai aquecer até entrar em equilíbrio térmico com o forno. Então, ele vai colocar aqui dentro, deixar um tempo para que a barra entre em equilíbrio térmico com o forno. Ou seja, a barra vai ficar com a mesma temperatura do forno. Até aí, tudo bem, foi o que a gente já viu também. Aí o cara diz, ó, com luvas térmicas apropriadas, medimos o novo comprimento da barra. Ou seja, como aqui há uma temperatura muito maior ou muito mais elevada do que a barra estava inicialmente, o que vai acontecer com essa barra? Ela vai dilatar, né? Ela vai aumentar o seu comprimento inicial. E aí o que o cara vai fazer? Vai pegar de lá de dentro e vai medir o comprimento final dessa barra, ok? Então, aí ele está te dizendo que vai obter o L final. O comprimento da barra, como sabemos, vai ser maior que o inicial, devido à dilatação. Foi o que eu acabei de dizer.
Como conhecemos o tipo de metal que constitui a barra, ou seja, conhecemos o coeficiente alfa de dilatação do metal, né? Se o metal é de alumínio, de ferro, de aço, do material que for, você pode consultar aí uma tabela e encontrar esse alfa. E aí ele está dizendo que tem condição de determinar a temperatura do forno. É só usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês na aula passada. Pelo menos saberemos se a temperatura está correta para o processo de tempera, né? Isso aqui deve ser de temperar alguma coisa aí. O cara diz, benditas aulas de física que te ensinaram isso. Vamos começar o processo. Precisamos definir os valores iniciais das variáveis. Ok? Até aí entender o problema. O problema é, não tem termômetro para medir a temperatura. O que que o cara vai fazer? Vai fazer um experimento onde o objetivo do experimento é achar a temperatura lá do forno, a temperatura final daquele forno, ok? Então, para isso, ele tem um pedaço de uma barra. Aqui você pode alterar o comprimento da barra inicial, ó, aqui está 1,5, então eu vou alterar aqui, ó, eu posso diminuir ou aumentar. Aí é uma limitação desse simulador que só pode ir uma barra até 2,5 e só pode o mínimo 0,5 metros. Vou deixar aqui 2 metros, né? Então, por exemplo, inicialmente, imagine uma barra em 2 metros. Aqui é para você ajustar a temperatura inicial que a barra está, né? Então, por exemplo, vou deixar aqui em 30 graus. Vamos supor que a temperatura ambiente lá está em 30 graus Celsius. Então, você sabe a temperatura que esse metal, ou que essa barra se encontra inicialmente. Você pode variar aqui também, ó. Você pode escolher o material, se é de aço, de alumínio, de latão, de cobre. Vamos pôr aqui alumínio. Aí ele pega aqui o coeficiente alfa, ó. Se fosse aço, mudou o coeficiente, latão, cobre. Vou deixar alumínio. E eu vou dar um playzinho aqui. Aí ele diz, ó, já tenho as informações iniciais, agora vamos colocar a barra no forno. Depois medir seu comprimento final e aplicar a fórmula. Então, essa fórmula aqui é a dilatação linear, não é, que eu expliquei na aula passada, onde ΔL é a variação do comprimento, né? Ou seja, é quanto que o seu objeto se dilatou ou contraiu também, né? Não é só expansão, a dilatação pode ocorrer de duas formas, ela pode tanto expandir o material como contrair o material. Aí vai depender da diferença de temperatura. Então, onde L é o comprimento inicial da barra, alfa é o coeficiente de dilatação e T final menos T inicial é a diferença de temperatura. Observem aqui que vocês já sabem quanto é o LI, que é o comprimento da barra inicial. Vocês conhecem o material, portanto, vocês sabem o alfa. E vocês têm essa temperatura inicial, que era ambiente. E, através daquelas medições que ele mede, você consegue encontrar o ΔL, que é o comprimento final menos o inicial. Então, aqui ele está dizendo aqui, deixou a barra lá no forno, tirou a barra, né? Passou um tempo. Aí, quando ele retira, ele está medindo. Aí, aqui eu posso usar um paquímetro, por exemplo, para medir essa variação ou qualquer outro instrumento. E ele está dizendo aqui, ó, que o comprimento da barra foi 2,02, o final. Ou seja, inicialmente era de 2 e agora está com 2,02. Quer dizer que ela, ó, variou 0,02 metros.
Agora é a sua vez, né? Você vai ter que fazer um cálculo. Aí eu vou deixar aí para vocês. As informações estão aqui. Peguem calculadora aí. Vocês vão ter que calcular e tem que colocar a resposta aqui, ó. Só se colocar a resposta certa que você consegue êxito nessa operação. Aqui também eu tenho uma calculadora, se eu quiser usar. Então, vou dar um tempo aí para vocês resolverem, viu? Quero que vocês resolvam essa questão. Qual é o objetivo? Mais uma vez, encontrar a temperatura final. E os dados da questão estão aí, ó. Estão aí na tela para vocês. Vocês entenderam o problema? Sim? Aham. Então, bora Meu, lá. Fazendo aí, ó. Vou deixar aí na tela, vou dar aí 2 minutinhos. É rapidão. Pega a calculadora aí, ó. Pode ser a do Windows mesmo, ou a do celular. Pega um lapisinho aí, um papel e resolve aí, ó. 2 minutinhos. E aí? Resolvemos? Jefferson, você tá por aí, Jefferson? E E aí? vamos fazer aqui. Elias? Oi, Quanto deu? calma aí, tô fazendo aqui. Pera aí. Bom. João? João Vitor? ainda não. Gustavo? Tô tentando. Bora, moço. Equaçãozinha. Jefferson, vamos ver se você está acompanhando. Quanto é o coeficiente de dilatação aí? E foi, professor, como é que é o negócio? Coeficiente de dilatação aí da questão é só o dado. Vamos ver se você copiou ele. Coeficiente de dilatação, É, ué. eu falo delta L é zero, ou coeficiente de dilatação é 0,02. Não, isso aí é a variação. Isso aí é a dilatação. Eu estou falando alfa. O coeficiente de O alfa, dilatação. 23 vezes Quanto? 10 a menos 6. Tô aqui tentando fazer. Eu quebrei minha calculadora do celular aqui. É ruim demais esse troço. Tudo bem. Alguém chegou aí a uma conclusão, algum valor?
Eu vou resolver, hein? Vocês estão me enrolando? Pô. Não bate nessa bola. Não existe. Ó, a fórmula é essa, ó. Quanto é o ΔL? Né, o comprimento, né, quanto a barra variou? Inicialmente ela tinha 2 metros. Foi para 2,02. Então, quanto foi que ela aumentou? Ela aumentou de 0,02, não é isso? É esse menos esse. Então, delta L, 0,02. Inicialmente, a barra tem quantos metros? 2 metros. Eu estou substituindo. Vamos ver quanto é que é o alfa, coeficiente de dilatação, 23 vezes 10 a menos 6. Então, 23 vezes 10 elevado a menos 6 vezes ΔT. Ok? ΔT, eu quero encontrar a variação de temperatura, depois eu acho a temperatura final. Então, aqui é só resolver isso aqui, ó. Isolar o ΔT, ó. É isso vezes isso. Aí passa dividindo. ΔT vai ser igual a... Aí eu vou colocar aqui uma fração só para ilustrar, ó. Vai ser igual a 0,02 dividido por isso. E aí é calculadora. ΔT igual 0,02 dividido por... Eu 8,96. 8? Tá certo? Não sei, deixa eu pegar uma calculadora aqui. Que deu 434,7826. Opa, aí é... Deu 434,78. Aí é mais... Isso. Quanto? 400? E 34,78. Muito bem, é por aí mesmo, porque, ó... É só fazer assim, ó, 0,02 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 23. Ó, eu dividi 0,02 por 2, depois dividi por 23. E esse 10 a menos 6 eu subo, fica 10 a sexta, é multiplicado por 1 milhão. 3, 4, 5, 6. 434,78. 434,78. Aqui é graus Celsius. Ok? Graus Celsius, que é a variação de temperatura. Só que ele quer saber a temperatura final, né? Então, ΔT é T final menos T inicial. Não é a diferença de temperatura? Então, se aqui é 434,78, deixa eu só copiar aqui de novo, ó. Isso aqui é 434,78. A temperatura inicial é 30, né? Quer ver, ó? A temperatura inicial aqui é 30 graus, ó. Passando esse menos 30 para o lado de lá, ele vai mais, né?
Então, eu tenho que a T final é 434 mais 30. 464,78. 464,78 graus Celsius. Ok? Vamos botar esse valor ali, 464,78. Essa temperatura está dentro do aceitável para a correspondente têmpera. Pode tocar a produção, vamos fazer a empresa faturar. Se você tivesse colocado um valor errado, ele ia dizer, tá errado, tente outro, entendeu? Aí o ruim é que você nem pode voltar mais, ó, tem que ir lá para o início, ó, para tentar. É uma coisa bestinha. Depois a gente poderia até fazer um trabalho nesse sentido, né? Desenvolver um aplicativo, alguma coisa para fazer umas simulações. Isso é uma ideia. Pensar nisso aí depois. Ok? Não achei outro simulador, nada de dilatação. Então, vamos fazer isso aí. A gente poderia fazer assim, quando era presencial, eu marcava com os alunos e dizia assim, ó, vamos cada um trazer uma coisa. Um trazia uma barra de um metal, de alumínio, poderia ser, ou uma chapa de zinco, de ferro, um pedaço. Aí a gente levava maçarico, termômetro, trena, paquímetro, e fazia isso aí, né? A gente pegava, fazia as medições, media a temperatura inicial, aí aquecia, aí via quanto se dilatava, media, e aí a gente descobria, por exemplo, o coeficiente de dilatação do material, tendo as temperaturas e tendo tudo, entendeu? É assim que a gente fazia alguns experimentos de dilatação. A gente poderia desenvolver, professor, quem sabe um desses simuladores aí desse jeito aí, ó. Mas aí e você está dizendo que num site ou um aplicativo de celular? Um aplicativo de celular seria mais fácil, né? Mas e quem é que sabe programar? Nós tenta. Porque isso aí dava até um artigo bom, viu? Aí pro Cictega aí escrever, ó. Seria uma boa. Tá prorrogado até o dia 9 de setembro. Nós temos aí o quê? 9 dias, 10 dias, 15 dias. 15 dias. Será que dava para escrever? Seria o desenvolvimento de um aplicativo, né? Para auxiliar nas aulas de físicas, né? Então, aí a gente fazia as simulações de dilatação, colocava a imagenzinha da barra, aí você mexia no cursor, e eu acredito que é bem fácil de fazer isso e escrever. Vocês não querem tentar, não, fazer? Isso aí seria a nossa Bora. prova, como recompensa para vocês que estão aqui, né? Os outros vão fazer a prova normal. Bora. Entenderam o que é para fazer? Aham. Como é que é? A ideia, primeiro tem que ver se tem algum aplicativo no Android aí ou no iOS que faz isso aí, que eu acredito que não tenha. Vou dar uma curiada aqui agora. Mas a ideia é escrever um artigo para submeter ao Cictag. Aí vocês já podem ir escrevendo enquanto um de vocês aí que conhecer alguém da ciência da computação e fazer uma parceria, colocaria até o nome dele também no artigo, né, para desenvolver esse aplicativo. E aí a gente colocaria esse aplicativo na plataforma para o pessoal fazer download de graça. Depois
com as melhorias a gente poderia cobrar alguma coisa. Mas a ideia é simular um experimento de dilatação térmica, onde você ia ter um material, você ia poder mexer nele na comprimento, né? E escolher o tipo de material, definir as temperaturas, e aí ele dizia, ó, dilatou tanto. A única coisa que eu achei relacionada a termodinâmica foi calculadora termodinâmica. Ela calcula os procedimentos aqui. Pois é. Isso aí não é. Isso aí não é, né? Tem conversor de termodinâmica. É uma coisa inovadora. E aí depois a gente poderia ir atualizando, colocando mais experimentos, entendeu? Mais algumas modificações. E olha só, pessoal, dependendo do artigo, vocês ficam livres até da monografia. Se o artigo for bom e a gente submeter numa revista, fica livre até de uma monografia, não precisa nem fazer mais. Então, o desafio está lançado aí. Isso aí, viu? Hã? Não é um site. É um aplicativo para celular. Entendeu, Gustavo? Ah, tá. Pensei que fosse um site. Não, a gente vai desenvolver um aplicativozinho para celular. Que faz os cálculos. Isso, e eu quero que mostrem assim, uma figurinha, uma imagem da barra aumentando, diminuindo, e mostrando o cálculo, entendeu? Aí você escolhe o tipo de metal, mais ou menos parecido com esse que eu acabei de mostrar aqui, mas bem mais incrementado. E aí a gente joga lá no Google, faz um download para lá, entendeu? Fica lá no Google. Aí quem quiser baixa ele e faz a simulação. O cara quer fazer capa. A capa. O cara chega no meio da aula e não sabe nem do que a gente tá falando. Não é? Então, beleza. Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha, pensa aí. A ideia era mandar já para o Cicteg agora, viu? Que é até dia 9 de setembro. Ó. Se vocês correrem, dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Dá para você fazer vocês 5 aí. Eu vou botar o Daniel aí que caiu do paraquedas. Botar ele para correr atrás do programador aí. Então é isso aí. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu conheço um programador. Conhece? Fala com ele. Né? Ver quanto é que ele cobra para nós aí. Quem que é? Não, cara. Faz assim, diz assim, ó. Você diz que tá com a ideia e o cara entra no artigo, vez de parceria, bota o nome dele no artigo, entendeu? E esse negócio vai crescer depois. Se não, se for para cobrar também, a gente faz alguma... Ver quanto é. Faz uma vaquinha aí. Vou falar com ele. Beleza. Como é que é o nome dele, João? Hã? Como que é o nome dele? Gustavo. Ah, não sei quem que é. Tá. Ele faz engenharia de software. Ai, Neto paga 80. Bora lá. Vamos fazer aqui alguns exercícios aqui. Olha só, eu separei alguns exemplos lá do livro do Halliday. Isso é o livro, né, que a gente está trabalhando. Deixa eu aparecer aí na tela. Isso foi a aula passada. E vou fazer aqui alguns exercícios. Vou começar com essa questão aqui, ó. É porque o capítulo 18 tem... Você pegar aqui para trás, aí é mais de questões sobre temperatura. Isso aí a gente já trabalhou lá na primeira aula, né?
Depois eu vou deixar esse material disponível para vocês, e aí vocês podem estar fazendo os exercícios daqui. Bom, a questão é essa daí, ó. Vê aí na tela. Vou até dar um zoom aqui. Um escultor pretende introduzir um pino de ouro em uma estatueta de ferro de forma permanente. O diâmetro do pino é ligeiramente maior que o diâmetro do furo, ou seja, o pino é mais grosso do que o furo, maior. Né? Então, se o pino é maior, não entra no furo. Beleza, esse é o problema. Sabendo que os coeficientes de dilatação linear do ouro e do ferro são da mesma ordem, tipo assim, são da mesma ordem, são muito próximos, considera as seguintes possibilidades: aumentar a temperatura do pino e da estatueta, diminuir a temperatura do pino e da estatueta, aumentar a temperatura do pino e diminuir a temperatura da estatueta, ou diminuir a temperatura do pino e aumentar a temperatura da estatueta. Qual dessas opções é a mais adequada para atingir o objetivo do escultor? Vamos lá. 4. A 4? Aham. Ó, diminuir a temperatura do pino. Se eu diminuo a temperatura do pino, o que acontece com o pino? Diminui. Diminui, né? Ele contrai, não é isso? Isso. E se eu aumentar a temperatura da estatueta? Ela expande. Isso, ela dilata expandindo. E aí eu vou conseguir colocar o pino no furo. Então é a 4. Todo mundo entendeu? Entendeu? É isso aí mesmo. Né? Fazer essa outra. Vamos lá. O comprimento do pêndulo de alumínio de um relógio é 0,2480 metros. Quando a temperatura é 23,30 graus, ok? Então, o comprimento do pêndulo é esse aqui a uma temperatura de 23,30 graus Celsius. O comprimento foi escolhido para que o período do pêndulo a essa temperatura fosse exatamente 1 segundo. Se o relógio for transportado para um lugar com a mesma aceleração da gravidade, onde a temperatura seja de menos 5 graus, qual será a diferença entre o tempo indicado pelo relógio e o tempo real após um dia de funcionamento? Essa é complicada, hein? Essa é do Halliday. Mas olha só. Vocês sabem o que é um pêndulo, né? Viram isso lá em Física 1? Pêndulo. Pêndulo, gente, por exemplo, eu coloco uma cordinha, um objeto com a massa e deixo ele indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Sim. Então, o período de um pêndulo é exatamente 1 segundo. Ó. Se eu soltar o pêndulo aqui, ele vai lá e ele volta. Então, esse percurso aqui que ele faz dura 1 segundo. Foi projetado para isso. Só que o comprimento dele teve o quê? Uma variação de temperatura. E se teve uma variação de temperatura, esse comprimento ele dilatou, ou expandiu ou contraiu. Como a temperatura diminuiu, ó, houve o quê? Uma contração, não é isso? O comprimento diminuiu. Calculem aí quanto tempo, qual é essa diferença? Vamos lá, vou dar
3 minutinhos aí para vocês raciocinarem. Porque se for só eu fazendo, aí não tem graça. Vamos lá, vou beber uma água e vocês ficam tentando fazer aí. Aqui, faz aí, ô Ribone. Faz aí, passa pra nós. Passa cola, passa cola. Peraí, Passa que cola, eu tô Ribone. ocupado aqui. Entendi. Desenrola, Ribone, Porra desenrola, nenhuma, Ribone. moleque. Peraí, que tô bolando um aqui. Tô fazendo uma carreirinha aqui, peraí. Ele tá escutando isso, né? E aí? Vou ver se eu copio isso aqui. Copia não. E aí, rapaz? Como é que tá? Vamos lá. Vou dar um Ctrl C aqui. Fazer uma gambiarra. Estão fazendo? Estamos tentando. Ó, isso aqui é a equação do período de um pêndulo. Sei que é a fórmula? Isso aqui é que vocês deveriam ter visto lá em Física 1. Não sei se vocês viram, mas eu estou colocando a fórmula aqui para vocês. 2π, Aí é errado tudinho. o período é 2π vezes raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido pela aceleração da gravidade, o G. Aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Eu posso usar até 10 aqui, aproximado. E também tem que usar essa fórmula aqui da dilatação. Ó, esse L, eu vou até colocar aqui L grandão. Dá para fazer agora? Ó, inicialmente, calcule primeiro. O que vocês vão ter que calcular? Vocês têm que calcular quanto.
o novo comprimento do pêndulo, o L. O L final agora, ó. Então, bora calcular aqui, ó. Quanto era o L inicial? 0,2480. Vezes, quanto é o alfa? O alfa é o quê? É de alumínio, né? O material é de alumínio. Vamos ver quanto é que é o de alumínio aqui. Alumínio, ó. 23 vezes 10 a menos 6, ó. Então, vezes 23 vezes 10 10 a menos 6. Esse é o alfa. E o delta T, a variação de temperatura, variou de quanto? Final foi para menos 5, não foi? Menos 5 é a temperatura final menos a temperatura inicial, 23 e 30. Bom, calcula o delta L aí para mim, ó. Faz essa continha aqui, ó. Menos 5 menos 23 e 30 vezes isso tudo aqui, ó. Vê para mim aí quanto dá o delta L aí. Cadê, pessoal? Cadê a calculadora? Vou ter que fazer a conta, bicho. Tô fazendo aqui. Mas vocês demoram demais, velho. Vezes 23 vezes 28 e 30 dividido por 1.000.000. Acho que deu isso, né? Sei lá. Menos, né? Menos isso aqui, ó. Menos 0,0016. 0,00. Aqui. Dezesseis, 14. Foi isso aí ou não? Vê aí, porque essa calculadora aqui é ruim. É isso aí. Então, delta L, né? Quanto é o L final? Se colocar desse jeito na calculadora, sai a resposta. Hã? Se colocar desse jeito aí na calculadora, sai a resposta. Isso aqui? É? Sai essa resposta aqui. Por quê? O meu saiu outro aqui. Mas cadê a Acho que o meu deu errado Cadê também. a sua calculadora? Tá na minha mão. Não, me mostra aí, ó, na câmera. E a forma como que você colocou na tela dela, porque às vezes um parênteses. Não, eu coloquei certo aqui. É porque aqui aparece tipo menos 1,61 é lá no final. Aí É isso, multiplica é isso. É isso. 10 a menos 4. Não, é a mesma coisa. Ah, É. mesma coisa.
Ó, esse número aqui, ó. Aperta naquele botão SD. Não tá funcionando não, ele. Tá convertendo, não? Tá não. Não, não. Não vai, não. É, o meu Deus que Mas, também ó, não se eu conversou, não. transformar isso aqui, se eu transformar isso aqui em notação científica, a vírgula tá aqui, ó. Andando uma casa, duas, três, quatro. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos 1,614 vezes 10 a menos 4. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi também. Deixa eu ver se isso aqui... Aqui, ó. Menos 1,614 vezes 10 a menos 4. Esse Ezinho aqui nessa calculadora é um 10. 10 a menos 4. Ou isso. Beleza? Então, o L final vai ser o quê? Vai ser o comprimento inicial, que era quanto? 0,2480. 0,2480. Mais o comprimento, mais o quanto ele variou, não é isso? O comprimento final não é o inicial mais o ΔL, que é mais quanto ele aumentou ou diminuiu. No caso aqui, ele diminuiu, né? Então, L vai dar igual, vou fazer essa continha aqui. Isso aqui mais 0,248. Que dá 0,2478. 0,2478. Vou ver se eu pego mais um número. 0,2478, 3. Pronto. Metros, né? Então, olha só. A cordinha lá do meu pêndulo, que inicialmente era 0,2480, ela agora diminuiu um pouco o tamanho. Se ela diminuir um pouco o tamanho, vai influenciar no tempo aqui do período do pêndulo. Então, vamos calcular o novo tempo aqui, ó. Tempo. Dois π, o L. É isso aqui. O G, vamos usar 9,8, que é a minha gravidade. E vamos fazer essa continha aqui. Então, como eu já tenho esse valor aqui, ó, vou dividir por 9,8. Deu esse número, 0,025. Agora eu vou tirar a raiz quadrada. Cadê a raiz aqui? Raiz. Raiz quadrada deu 0,159. E vou multiplicar por 2π. Vezes 2 vezes π. Igual. 0,99919. Né? Antes era 1 segundo, que era o tempo, não é? O tempo não era 1 segundo. Agora deu 0,99919 segundos. Olha só, antes o tempo com esse comprimento aqui, ó, era exatamente 1 segundo. Agora tá isso aqui, 0,099. Beleza. Ele quer saber, ó, qual a diferença entre o tempo indicado pelo relógio e o tempo real após um dia de funcionamento. Então, qual é a diferença em segundos da agora para o que era antes, né? Então, 1 segundo menos isso aqui, ó. Isso aqui, vou colocar aqui, menos 1. Não sei se deu certo isso aí.
Não sei nem o que foi que eu apertei aqui na calculadora. Vê aí para mim se é isso aí. 1 menos isso. Vou fazer de novo. 1 menos 0,99919. Era. Tá. Tá vendo essa diferença? Não é isso? A diferença? Estão acompanhando? Aham. Só que ele está dizendo a diferença após um dia. Isso aqui é por segundo, ó, porque cada volta que o pêndulo faz gastava 1 segundo. Agora está gastando 0,999. Então, a diferença do que era antes para o que é agora, a cada segundo é 0,00081. Só que em um dia eu tenho quantos segundos? É porque ele quer saber em um dia de funcionamento, né? Então, para saber em um dia eu tenho quantos segundos? Eu vou multiplicar aqui, vamos supor, um dia são quantas horas? 24 vezes, né? Então eu tenho 24 horas, uma hora são quantos minutos? 60, então vezes 60. E um minuto são quantos segundos? 60. Estou transformando, hein? Então deu 69,9 aí, aproximado. É porque eu fiz aproximação no G, fiz aproximação aqui em algumas casas. 69,9 segundos a diferença. A nossa diferença deu T igual a 69,9 segundos. Vamos ver lá? Ó, 69,3. É o único perto, né? A resposta, 69,3, ok? Beleza? Beleza. Mas essa questão de 69,9, Essa questão é o quê? ela, essa questão de aproximação aí que o senhor falou, refere em alguma coisa no cálculo? Não, não influencia, não. Assim, a aproximação é porque, ó, eu estou usando, cadê? Eu usei aproximação naquele número lá, ó, 0,081, porque isso aqui tem mais números aqui, ó, isso aqui tem muito mais números. Eu usei aproximação na gravidade aqui, talvez o cara tenha usado 10, não sei. Mas no final das contas, 69, alguma coisa segundos, já que é uma questão de alternativa, a única perto de 69, ó, 11 não é, 31, 87, 115, é essa. Se fosse uma questão aberta, sem alternativas, a sua resposta estava correta, entendeu? Tem aproximações, isso não interfere muito, não. Muito bem. Vamos ver mais uma questão aqui, ou duas, e o restante é com vocês, viu? Fazer essa aqui, ó. Quando uma barra de comprimento L é submetida a um certo aumento de temperatura, o comprimento da barra aumenta de um certo valor. Lógico, a gente já viu isso. Se uma barra igual, quando ele disse se uma barra igual, é porque é o mesmo material, né? De comprimento 2L sobre 3 é submetida ao mesmo aumento de temperatura, qual é a razão entre a variação de comprimento da barra menor e a variação de comprimento da barra maior? Resolve aí. Olá, vou dar um tempo para vocês tentarem resolver. Pegar mais um gole de água aqui. 3 minutinhos. Tentem pôr naquela fórmula de dilatação. Bora aí, bonde. É uma pior que a outra. Essa daí no começo eu não entendi,
E no final parecia que eu tava no começo. É o quê, cara? Não ente... No começo eu não entendi, no final parecia que eu tava no começo. Aqui no começo ele está dizendo que pegou uma barra que tinha um comprimento L, submeteu a um aumento de temperatura. O que acontece quando eu submeto uma barra que tem um comprimento L a uma variação de temperatura, a um aumento? Ela não vai aumentar? Vai. Então, ele só disse que ela aumentou. Mas você não sabe quanto foi que ela aumentou. Aí se você pegar uma outra barra de comprimento 2L sobre 3 da anterior. Vamos supor se essa aqui fosse 10 metros, aqui seria 2 vezes 10 dividido por 3. 2L sobre 3, não importa o comprimento. Vai acontecer o quê? Ela vai aumentar também. Ele quer saber de quanto foi a razão desse aumento dessa barra menor para a barra maior. Quem é a barra menor? É essa ou é essa? Menor é 2 sobre 3. É, É qual? a de baixo. É, 2/3, porque aqui é só 2/3 da barra, né? 2/3 é 0,66. Então, conseguiram? Não tem nenhum valor, mas isso aqui dá para fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui a fórmula do ΔL. Vou pegar esse pêndulo aqui. Esse meu mouse tá ruim, viu? Ó, ΔL. ΔL é quem? É L vezes... Eu já tenho essa fórmula aqui. Então, da barra inicial, ó, da barra menor, eu vou chamar até aqui ΔL1. É L1 ou L, né? Eu vou deixar L. Da barra maior, quer dizer, da primeira barra, é L vezes alfa vezes ΔT, ok? Isso aqui é o ΔL1. Por que eu só sei isso? Porque o coeficiente do metal, eu não sei nem que metal é. A variação de temperatura também não falou, só disse que teve um aumento, então eu vou considerar ΔT. E o comprimento da barra é L. Por isso que minha variação vai ser descrita por essa equação, ΔL1. Para outra barra, que eu vou chamar de ΔL2, o comprimento da barra é 2/3, né? Então vai ser 2/3 a inicial. 2/3. Deixa eu só colocar aqui os 2/3. 2/3 da outra. Como é o mesmo material, é o mesmo alfa. E como sofreu a mesma variação de temperatura, é o mesmo ΔT. Agora, o que é que ele quer na questão? Qual é a razão? Razão é um dividido pelo outro. Entre a variação de comprimento da barra menor e a variação de comprimento da barra maior. Então, ele quer saber qual é a razão entre essa variação de comprimento da barra menor. Ele quer saber quanto é ΔL ΔL dividido o ΔL1. ΔL2 dividido o ΔL1. Ele quer saber a razão da variação do comprimento da barra menor dividido, né, pela variação do comprimento da barra maior. Então, é só você pegar o ΔL2 e dividir pelo ΔL1. Então, bora lá. Vou colocar aqui uma fração. Vou colocar isso aqui. E vou colocar o ΔL1 aqui. O que vai acontecer? Esse ΔT, eu vou cortar um ΔT.
Alfa, eu vou cortar com alfa. L, por isso que eu estou dizendo que não importa o comprimento da barra. Eu vou cortar com L. Sobrou o que aqui? 2/3 dividido por 1. 2/3 por 1. Que dá 2/3. Não é isso? Só sobrou o número 2/3, 0,66, 2/3. 2/3, letra B. Letra B, ó, 2/3. Na verdade, essa questão aí é um pouco de lógica, né? Eu achei até meio suspeito, assim, porque se aumentar a temperatura da primeira e da segunda também, da mesma forma, Sim. e aí pediu a razão, aí eu fui dividir aqui, né? Aí 2/3 pelo inteiro dá realmente isso. Aí eu fiquei meio assim, será que não é alguma pegadinha, não? Não, mas é exatamente isso aí, é bem simples mesmo, assim. Agora, isso só dá certo por quê? Porque é o mesmo material, entendeu? Ó, Ah, como vocês viram aqui, ó, é a mesma variação de temperatura, é o mesmo material, por isso. E é do Halliday essas questões, eu estou pegando de lá, os exercícios do capítulo 18 do livro. Vamos ver isso aqui. Qual das opções abaixo é a explicação correta para o fato de que, nos países de clima frio, os canos de água feitos de metal podem arrebentar no inverno? Qual das alternativas aí vocês acham que é a verdadeira? Ó, o cano é de metal e a água está passando lá. A temperatura está bem baixa. A temperatura está baixa, ó. O que vocês acham? é? Muito bem. É. A água se dilata ao congelar, porque como a temperatura tá baixa, a água se dilata, né? Ela vai aumentando. Ela vai virando gelo, um sólido. E o metal, o que acontece com o metal? O metal vai contrair, não é isso? Ele vai contrair, letra E. Cadê a resposta? Aqui, a letra E. A água se dilata, enquanto o metal se contrai. Muito bem. Essa outra. Considere os 4 blocos, esses aqui, ó, feitos do mesmo material. É o mesmo material. Então, o alfa é o mesmo, por isso que não importa. Os lados têm comprimento L, 2L ou 3L. Coloca os blocos na ordem do aumento esperado de volume, do maior para o menor, quando são submetidos ao mesmo aumento de temperatura. Ou seja, ao final das contas aqui ele está perguntando o seguinte: quando eu submeter esses blocos a uma variação de temperatura, a um aumento da variação de temperatura, o volume deles vai aumentar, obviamente, mas quem é que vai aumentar mais? Quem é que vai aumentar mais é quem tiver o volume maior, não é isso? Já que é o mesmo material, porque, ó, dilatação volumétrica, deixa eu copiar isso aqui, ó. Lembre-se, lá na aula passada, eu falei de dilatação volumétrica, dV é igual a V vezes 3 alfa vezes ΔT. Se o material é o mesmo, isso aqui não vai importar. Se a variação de temperatura é a mesma, isso aqui também não vai importar para os outros blocos. O que vai importar é o quê? É o volume inicial. Quem tiver um volume inicial maior tem uma variação volumétrica maior. Então, aqui é só descobrir quem é que tem um volume maior aqui. É o A, o B, o C ou o D?
B. B. Então, se é para eu ordenar do maior para o menor, eu só sei que começa com B. B, C, A, D. E só tem essa alternativa, né? Acabou. Fácil demais. Fácil demais. Colocar essa na prova? Uai, pode ser. Mas vocês não vão fazer o artigo? Quem fizer o Aí artigo ele tá põe uma livre. dessa na prova aí e as outras tudo pior do que aquela primeira. Pois é. Do pêndulo. Vamos lá, essa aqui. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Uma placa quadrada. Opa, já deu a resposta. Ó. B. Bora lá, vamos lá. Foi mal aí. Eu Ó. acho Uma placa que aumenta. quadrada de metal tem um furo circular. Eu tenho uma placa. Aqui, ó. Deixa eu só ilustrar aqui a situação. Esse mouse tá ruim demais, cara. Eu tenho uma placa quadrada de metal com um furo no centro. Tá. Se a placa é aquecida uniformemente, ou seja, em todas as direções, né? O diâmetro do furo diminui, aumenta, continua o mesmo, pode aumentar ou diminuir. Olha, nós vimos que quando eu aqueço isso aqui, ó, quando há uma variação de temperatura, o que acontece com a placa? Vou até colocar numa cor diferente. Ela dilata. Se ela dilata, ela aumenta, né? Em todas as dimensões, tanto largura, comprimento, quanto espessura. O círculo também. Gente, se a gente tivesse a aula presencial, eu ia levar uma placa dessa aí, que tem várias dessas lá no meu serviço lá. Eu levava uma pra gente fazer assim. Aí teria que levar um maçarico. E aí a gente media. Como é que a gente ia ver? A gente media o diâmetro do furo com a régua ou qualquer coisa. Com um paquímetro. Media o diâmetro do furo. Aí aquecia essa placa. Quando tivesse uma temperatura bem alta, a gente ia medir de novo o diâmetro do furo. Aí você ia ver de quanto dilatou. Isso aí é exatamente um experimento prático, entendeu? Sobre dilatação. Muito bem. Então, vocês já viram aí que aumenta. Óbvio, se aumentou a área lá, aumentou o volume, aumenta tudo. Essa aqui é calor específico, vai ser tema da próxima aula. Então, não vou resolver agora, porque a próxima aula a gente vai ver essa questão de calor específico, entendeu? Aí a gente continua depois. Beleza? Beleza. Ó, faz o seguinte. Aproveita esse tempinho aí, se reúnem aí vocês e já vai traçando as metas sobre o artigo, por exemplo. Quem vai fazer o quê, entendeu? Se um vai atrás do outro programador, um já tem que começar a escrever. E como é que vai começar a escrever? Porque como é até dia 7 de setembro, 9 de setembro, quer dizer, procura um artigo aí na internet sobre quem fez um aplicativo para alguma coisa, aí você vê a ideia de como o cara escreveu, entendeu? Detalhou os objetivos, e já começa a escrever parecido nesse sentido. Então, dividem as tarefas, um vai escrevendo, e um já vai atrás o cara programar, porque a gente precisa das telinhas, precisa tirar as telas para colocar no artigo, precisa mostrar o produto, entendeu? E também sempre justificar no artigo a importância desse aplicativo, porque vai auxiliar nas aulas de física, pode ser até nas aulas de física do ensino médio, vai ser uma coisa mais interativa. Você já pensou, você chegar numa escola dessa, pública, onde o pessoal não tem muitos recursos,
Aí você pega um celular, instala um aplicativo desse, ó, vamos verificar aqui como é que acontece a dilatação na prática, ó, simula, tal. Isso aí ajuda muito, entendeu? Então, use esse restinho de tempo e comecem a decidir entre vocês. Oi? O que foi, João? Ele no fone, João. Ok? Cria um grupo aí do WhatsApp só vocês, ou sei lá, tentem conversar, dividam as tarefas e temos 15 dias, cara, é pouquíssimo tempo, não sei se vai dar tempo, só dá tempo se vocês pegarem mesmo, agarrado nisso aí, viu? Se conseguirem, estão livres da minha Eu falei com meu amigo que ele disse que se for simplesinho, talvez em 2 semanas ou 3 ele consegue fazer. Olha aí, nós só temos 2 semanas, né? Assim, agora assim, o software para 2 semanas, como é só para submissão, ele não precisa estar totalmente pronto, não, porque a gente precisa só de algumas telas, por enquanto. O final é só lá quando for fazer a exposição, quando for mostrar, entendeu? Aí é lá para outubro. Umas 5, 6 telas, uma de cada segmento que for estar fazendo, e depois reúne tudo e faz aprimoramento dele depois. Depois que submeter, tem mais tempo. E é simples, a ideia é simples. Você mostra para ele, depois qualquer coisa, vocês fiquem entrando em contato comigo, porque eu quero orientar nesse sentido. É igual que está aqui na minha cabeça. Eu quero uma animaçãozinha, eu quero uma figura, onde você seleciona uma barra, por exemplo, e na medida que eu vou aumentando a temperatura, a gente tem que ver essa barra crescendo. Aí põe uma corzinha para ela ficar vermelha, para dizer que tá ali, ó, a temperatura tá quente, tá aumentando, entendeu? Uhum. Fazer uma coisa desse tipo aí. Beleza. Então, era isso aí, pessoal, por hoje. Não esqueçam de resolver os exercícios. Eu deixei uma lista de exercícios na aula passada sobre esse mesmo conteúdo aqui que eu expliquei hoje, dilatação térmica, onde o Gustavo disse que fez algumas questões, tem outras que ele não conseguiu. Tentem resolver. Sempre é usar aquela fórmula, delta L lá igual a L vezes alfa vezes delta T, se for para dilatação linear. Se for para dilatação superficial, em vez de alfa é 2 alfa, se for a volumétrica é 3 alfa. Mas resumindo, é a mesma fórmula, pessoal. Então não vai fugir dali, é só ir raciocinando, tirando as informações. Qualquer coisa eu tô por aí, ok? Beleza. Então, beleza. Então, uma boa noite e até a próxima aula. Falou. Falou. Falou.